E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno Câmara. E hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bem legal de hematologia, que é como a gente descreve uma célula hematológica, um leucócito, sua morfologia e também algumas alterações que a gente encontra quando a gente está fazendo aquela extensão sanguínea, contagem diferencial. Bom, primeiro, quando a gente descreve esses leucócitos, né? Além daquela contagem que o aparelho já solta. Ele conta quantos leucócitos tem, quantos linfócitos e tal. Então, se a gente pegar, por exemplo, um paciente com LLC, que é a leucemia linfocítica crônica, vamos dizer que ele tem 140 mil leucócitos e 60% desses leucócitos são linfócitos. É interessante para o médico saber qual que é a morfologia desses linfócitos, né? Se eles são as características da leucemia ou se é um blasto, alguma célula diferente. Bom, então para que a gente descreve isso, né? O primeiro motivo é para ajudar o médico na conduta dele, porque vai servir de alerta para ele, né? A gente coloca na descrição do hemograma, olha, o seu paciente está com predominância de leucócitos desse tipo, com certas alterações. Isso é um alerta para ele poder ou solicitar uns exames mais específicos ou mudar a conduta dele, mudar o tratamento, alguma coisa assim. Então é muito importante a gente saber escrever como essas células estão. Então vamos lá, o passo a passo. O que a gente precisa fazer? A primeira coisa é a fase pré-analítica. Então a gente vai ver se a distensão sanguínea está boa, se a coloração ficou boa, se aquela lâmina é mesmo daquele paciente, né, se não é alguma coisa trocada, e se o microscópio está em boa condição. O segundo passo é começar então a focar a lâmina. Você começa na de 4 e até chegar na de 100. Tem gente que é meio apressadinho, né, já tem muito tempo de prática e já começa na de 100. Mas é muito importante você começar na de 4, depois passar para de 10 e depois para de 40 e depois para de 100, porque você pode ver algumas alterações, né, no campo maior, campo mais aberto, que se você passasse logo para de 100, você não veria. Então você vai olhar se as células estão uniformemente distribuídas na lâmina, vai ver se não tem nenhum aglomerado, células aglomeradas num lugar ou no outro, quer dizer que a distensão não ficou boa, e também ver se não tem nenhum artefato, né, devido à má confecção da lâmina, coloração, né? Pode ser que a coloração precipite e aí pode se dar um falso positivo. Então tudo isso tem que ser bem analisado. Então o terceiro passo, você vai ver se aquela célula que o aparelho contou é mesmo o que ele indicou lá, porque muitas vezes uma célula pode ser parecida e o aparelho não sabe diferenciar. O exemplo mais clássico que a gente tem é quando o aparelho conta os eritroblastos como linfócitos. Então a gente tem que fazer a contagem diferencial, ver quantos eritroblastos e descontar isso da contagem total de leucócitos, né? Então a gente tem que verificar também se essas células são mesmo aquilo que o aparelho disse que era. Quarto passo, você vai contar, fazer uma contagem diferencial dessa lâmina. Então você vai ver qual que é o predomínio de células. Vamos usar aquele exemplo lá que eu falei, que tinha um paciente de LLC com 140 mil leucócitos e 60% de linfócitos. Qual é a predominância, né, da morfologia desses linfócitos? São normais, são típicos, são atípicos? Então é muito importante a gente descrever isso. Então o que você tem que descrever olhando para esse leucócito? A relação do núcleo citoplasma, núcleo, cromatina, nucleolo e o citoplasma. Então eu vou falar para vocês de cada um agora. O tamanho é bem fácil, você vai olhar se essa célula está grande ou se ela está pequena. Você pode usar a hemácia como parâmetro para ver, né? Se a hemácia estiver normal, você pode usar, olha, esse linfócito está numa proporção que é típica, né? Que a gente conhece. Ou se ele estiver muito grande, muito maior do que uma hemácia, ele está atípico. Então o tamanho da célula é o primeiro ponto que vocês vão descrever. O segundo passo, então, é descrever a relação entre núcleo e citoplasma. O que é isso? Quando você tem uma célula, vamos usar o exemplo linfócito, o núcleo dele é muito grande e você quase não vê o citoplasma, ou seja, essa relação núcleo-citoplasma é alta. Uma relação núcleo-citoplasma intermediária seria uma célula que tem um núcleo que não toma todo o citoplasma. Você vê o citoplasma, mas o núcleo ainda é grande. Um exemplo disso, a gente pode ter o metamielócito.
E uma relação núcleo-citoplasma baixa, um exemplo que a gente pode citar é o eritroblasto. Tem bastante citoplasma e o núcleo fica lá no meio da célula. A outra coisa que você descreve é o núcleo. Se esse núcleo é regular ou se ele é irregular. Por exemplo, tem núcleo que é riniforme, que forma de rim, ou ele é convoluto, ele parece que ele tá em cima dele mesmo, assim, fazendo curvas. A cromatina é outra coisa que a gente tem que descrever. Lembra lá das aulas de biologia celular e histologia? Pois é, então, o que é essa cromatina, né? É o DNA na célula quando ela está em intérfase, e ela pode ser uma cromatina frouxa, quando ela está mais clarinha, quando você faz a coloração, o núcleo fica mais clarinho, quer dizer que a cromatina está frouxa, e quando esse núcleo está mais escuro, quer dizer que a cromatina está mais densa. Outra coisa é o nucleolo. O nucleolo é uma região dentro do núcleo que é onde fica a maior produção de RNA. Esse nucleolo muitas vezes é evidente em células mais jovens, como os blastos, que estão em atividade aumentada, né, produzindo proteínas e tudo mais. Então você vê dentro do núcleo tipo umas bolinhas mais claras um pouco, quer dizer que é uma característica de células mais jovens, ou pode dar um alerta que pode ser um blasto. Então você vai descrever como sendo presença ou ausência de nucleolo evidente. A última coisa é o citoplasma. Como que está o citoplasma dessa célula? Ele está abundante ou ele está escasso? Esse citoplasma ele está regular ou ele está irregular? Um exemplo de citoplasma irregular, por exemplo, é na tricoleucemia, em que a célula a gente chama de células cabeludas, né? Ficam umas projeções do citoplasma. Então tem que ver também a basofilia, ele está uma basofilia leve, moderada ou aumentada. Então você dando essa informação para o médico dá para saber qual que era a característica dessa célula, e ele vai saber relacionar isso com os outros resultados. Então você também tem que descrever a presença de grânulos e também de vacúolos no citoplasma. Então, fazendo essa descrição, como que tá todas essas características, o médico vai ter uma informação muito rica no seu hemograma e vai fazer com que ele tome uma atitude, ou ele vai saber, é as células que eu esperava que já ia ter nesse paciente, ou é alguma coisa que ele não esperava, e ele vai pedir um exame mais detalhado, uma imunofenotipagem, uma biologia molecular. Então é muito importante a gente reportar esse resultado. Tem laboratório, já vi, que eles tinham medo de soltar, essa célula parece um blasto, né? Tem características blásticas. Eles colocavam um blasto como linfócito e o resultado do paciente parecia normal. Quando chegava para nós lá no laboratório, que a gente ia olhar a lâmina cheia de blastos, ou seja, tem laboratório, principalmente esses menores, que tem medo de soltar esses resultados, né? Então tem que ser alguém muito capacitado para poder fazer esse hemograma. E entrando já nisso, então, eu queria falar para vocês desse novo projeto que eu estou tendo junto com o professor Jeff Chandler na Asgard Cursos. Eu estou coordenando um curso de pós-graduação em hematologia e hemoterapia. Eu queria convidar vocês a conhecer. Convidei professores de vários lugares do Brasil. São as aulas bastante enriquecedoras. Você vai poder ter contato com professores bastante experientes do Rio, né, que trabalham com câncer hematológico há muito tempo. Vão ser umas aulas dinâmicas, vão ter aulas práticas, vai ter visita em laboratórios. Então, assim, tá bem legal. Eu espero que vocês gostem. E eu faço o convite para vocês entrar no site da Asgard, que vai estar na descrição do vídeo, e também é www.asgardcursos.com.br. Bom, então quem quiser mais informações pode ligar no telefone 62 3092 6485, pode falar com a Daiane, ela vai dar todas as informações para você. E não perde tempo não, vem aqui, liga, vê as informações, já faz sua matrícula, porque a turma já tá para começar. Então, quanto mais cedo você fizer, mais você vai ter oportunidade, já não vai perder tempo, já vai se especializando. Então, esse aqui foi um dos primeiros vídeos que a gente está fazendo, e agora vai ter vários vídeos legais com o professor Jeff Chandler e o Dr. Anderson. Então, vai ser uma coisa bem legal e vocês vão ter bastante conteúdo para estudar, e tá bem legal mesmo, e fica aí de olho então. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, e em breve a gente vai ter mais vídeos aí para vocês. Curtam a página da Asgard, curtam a página do Biomedicina Padrão, segue a gente nas redes sociais aí, que vocês vão ficar sempre informados com as novidades aí da pós-graduação e de outros temas em gerais também.